seminário da AME desse ano. Meu nome é Tatiana, eu, a Márcia e a Mazé estamos com a camiseta da AME. Estaremos pelo salão para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu já falo sobre as perguntas, tá bom? Antes da prece, eu gostaria de agradecer muitíssimo o seu Ezequias, presidente aqui do Maria de Magdala, por ceder para a gente esse espaço para ser possível a realização do seminário de hoje. Quem quiser pode fechar seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso amado Mestre Jesus, com muita paz e muita alegria, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui com a realização dessa troca neste seminário para aprendizado, para disseminação de vossas palavras do Evangelho de Jesus na visão médico-espírita. Pedimos, Senhor, iluminação, discernimento, tanto para a equipe que aqui falará, quanto para essa plateia querida, para que possamos ter bons ensinamentos, boas intuições, bom aprendizado e uma ótima tarde. Pedimos que nos acompanhem, que nos intuam e que nos ajudem a aproveitar os ensinamentos de hoje na melhora de cada um de nós, do próximo e desse planeta. Graças a Deus. Esse seminário, ele terá 4 partes, baseadas na inscrição do túmulo de Kardec. E hoje a gente vai falar sobre a reencarnação. A gente vai começar com a Ângela e o Ronaldo, falando sobre a reencarnação através dos tempos. Espero que vocês aproveitem. Para as perguntas, eu, Tati, a Márcia e a Mazé estaremos com os papéis e as canetas, só fazerem um sinal e a gente vai levar até vocês os papéis. As perguntas serão por escrito para que a gente consiga agrupá-las de uma melhor maneira. Se vocês quiserem, a gente pede para que se identifiquem no papel, porque eventualmente, se a gente não conseguir responder alguma pergunta aqui, depois a gente manda por e-mail através da inscrição que vocês fizeram, para que ninguém fique sem resposta e sem tirar suas dúvidas, tá bom? Um bom seminário a todos. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Ângela, faço parte do grupo infantil. Bom, a minha fala aqui da reencarnação através dos tempos é assim, um tempo bem curto. Eu vou falar só sobre os últimos 3.000 anos, então vai ser bem rápido. Bom, essa fala, na verdade, ela vai fazer com que a gente perceba a semelhança, né, da doutrina espírita com o que os antigos, né? Eu vou falar até Jesus só, ou seja, anteriormente de Jesus, tá? Bom, primeiramente, o conceito, né, de reencarnação. Na antiguidade, acho que eles usavam a palavra palingenesia, de gênese, né? Genesia é gênese, de nascimento, ou seja, um novo nascimento, um renascimento. Já os modernos, né? Modernos mais perto aqui da nossa era, se fala metensomatose, que seria o retorno do espírito à carne. É isso que a palavra, né, tenta traduzir para nós. E aí nós temos há 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios. Quem já leu, né, o Caminho da Luz de Emmanuel, tem uma ideia de como eram os egípcios naquela época, né? Era um povo intelectualmente, né, muito
importante, trouxe bastante sabedoria para nós, né? Muitos ensinamentos, e eles já traziam alguma coisa relacionada à reencarnação. Então, descoberto alguns papiros né, dos egípcios, lá tinha: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Isso é bem próximo daquilo que a gente aprendeu na doutrina. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Vejam a palavra que ele usou nessa frase, né? Evento. A vida é um evento que passa como o dia solar, ou seja, rapidamente. A vida é um evento. O evento é alguma coisa que passou por um período muito rápido. A nossa vida, para nós, é eterna aqui, né? Nos demora, mas não, é só um evento comparado à eternidade. Então, eles já tinham também uma ideia de eternidade depois da morte, certo? E ainda continuando, no livro dos mortos, né, dos egípcios, a gente tinha Osíris, né? Osíris era o deus considerado o deus dos mortos, do além, aquele que era o juiz, aquele que decidia o reencarne da pessoa, né? E ele foi considerado um deus, né, vamos dizer assim, porque ele foi morto pelo seu irmão Sete, porque queria o trono, e assim ele foi elevado a, vamos dizer assim, um deus do além. E aí, vamos dizer assim, era uma oração, né, para ele: honra-te, Osíris, o governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais, que renovas sua juventude. Então, diz tudo aí, só a palavra renascer já tem muito a ver com a nossa doutrina, não é verdade? E renascer dos mortais, né? Bom, continuando. Ainda os egípcios, né, nos livros dos mortos, tem uma parte que ele fala sobre até eu utilizo uma palavra chamada a mente. A mente seria o nosso umbral, tá? E que ele coloca: depois de haver passado um tempo no alente, e se haver purificado da vida passada, o defunto é chamado a contribuir com novas existências para a múmia, o germe causal de sua própria encarnação. Então, múmia seria o corpo que foi mumificado. Eles achavam que você voltaria novamente para aquele corpo, né? Ó deuses de Heliópolis. Heliópolis era uma cidade, né? Seria a cidade do Sol, que hoje já não existe mais, só algumas ruínas, né? Então, ó deuses de Heliópolis, concedei-me que minha alma venha a mim onde quer que esteja. Minha alma e minha inteligência me foram arrancadas. Fazei que minha alma seja meu corpo, se a encontrardes, e que se una à sua múmia, ou seja, que reencarne, né? Então, são palavras que sempre nos remota a nossa doutrina, né? Ela nos traz falando de retorno ao corpo, de alguma forma, certo? Isso nos livros dos mortos. Agora, como eu estou fazendo cronologicamente, né? Aqui seriam há 2000 anos antes de Cristo. Agora a gente vai para os hindus, os Vedas, que eles nos mostram que o corpo morre, mas não a essência, né? De acordo com os Vedas, na origem de cada ser humano há uma centelha de consciência espiritual. O corpo morre, mas não essa essência, que tem seu recomeço como um ser ignorante, com a alma revestida à matéria de forma transitória e sofrendo sucessivos renascimentos, provas e mortes. Então são renascimentos e mortes, mortes no plural. Então há reencarnações. Voltando aos egípcios agora, só que há 1320 anos antes de Cristo, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Isso tudo, né?
evolução, né, para a gente chegar a um dia conseguir, né, enxergar todas as nossas vidas passadas, nós temos que atingir a plenitude. Antes disso, a gente não vai conseguir ver as nossas vidas passadas, não? Então, e só em sonhos, ele diz, né? Que é uma coisa também que a doutrina nos coloca, né? Que às vezes nós conseguimos, através de sonhos, perceber alguma vida passada. Já há 1500 anos antes de Cristo, já também no família de Ani, ele dizia: os homens não vivem apenas uma vez e depois desaparecem para sempre. Vivem inúmeras vidas em diferentes lugares, mas nem sempre neste mesmo mundo. E em meio a cada vida há um véu de sombras. As portas finalmente se abrirão e veremos todos os lugares que nossos pés percorreram desde o princípio dos tempos. E já está tudo aquilo que a gente estuda, na verdade, né? Que, inclusive, ele fala aqui da pluralidade dos mundos, né? Ou seja, as várias moradas do meu Pai. Porque nós não vivemos só uma vez, porque renascemos, porque podemos renascer em outros mundos e só vamos enxergar todas as nossas vivências no final, quando chegarmos à plenitude. Já há 400 anos antes de Cristo, nós temos os hindus, que seria já com o Bhagavad Gita, que seria romanceadas, são histórias romanceadas, na verdade, e que também nos traz a reencarnação. E aqui é uma conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna era o deus, né, dos hindus, e Arjuna, considerado o herói, né, que seria o quê? Alguém encarnado, na verdade. E ele diz aqui: da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim, e vós não conheceis os vossos. Então ele coloca nosso corpo com uma veste que nós vamos trocando a cada reencarnação, e que ele coloca que ele, o Deus, né, Krishna, ele já conhece todas as encarnações dele, mas o seu discípulo, né, o Arjuna, não. Ele ainda está por conhecer, porque ele não atingiu a plenitude, certo? Aí nós vamos para os budistas. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Alguém lembra de alguma coisa da nossa doutrina? Eu vejo aqui tudo, né? A reencarnação incessante, a evolução moral que nós temos que ter, né? O ser mais do que ter. Aí vamos para os gregos. Os gregos aqui, já mais próximo a nós, 400 e poucos anos antes de Cristo, Sócrates e Platão, os filósofos, né? Então, tem várias coisas que eles nos colocam, né? O homem é a alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, aí nós temos o quê? A sensação de que estamos num paraíso junto a Deus, né? Aquilo que é verdadeiro, do bem e do belo, mas nós temos que encarnar nesse mundo material, de expiações e provas, onde nós a todo momento estamos o quê? Atormentados, com vontade de quê? De voltar novamente para Deus, na verdade, aquela parte boa da vida, né? Espiritual. Agora, por último, nós temos a reencarnação no Alcorão, né? Seria o islamismo. Nós temos as suratas. Suratas são capítulos, né? Como na Bíblia temos capítulos e versículos, lá para o Alcorão nós temos as suratas. E dentro
desse contexto, eu vou resumir, porque é bastante confuso para a gente fazer a leitura do que está escrito. É como se nós tivéssemos espíritos num certo inferno, né, que eles acreditavam, né, não acreditam, não é no Alcorão. E esses espíritos que estavam no inferno, eles estavam procurando alguém ou espíritos superiores que dessem o quê? Intercedessem por eles, né? Que seriam, vamos dizer, os espíritos superiores nossos. É como um grau que nós todos já passamos, né? Ficamos tentando ser ouvidos pelos espíritos superiores. E aí ele diz numa frase: se vocês não intercederem por nós teremos que retornaremos para nos comportarmos distintamente de como o fizemos. Ou seja, se vocês não intercederem por nós vamos ter que retornar para fazer aquilo, né, correto que nós deixamos de fazer. Mais ou menos essa a tradução do Alcorão. Ou seja, se existe retorno, é porque existe reencarnação para ser, né, conosco. Então, nós colocamos só até aqui, porque daqui para frente o Leandro vai falar sobre a parte da reencarnação na Bíblia, e aí seria o... você vai falar isso? Não, tá bom, não me assuste. Ele fez uma carinha. Mas o que eu queria dizer é assim: hoje nós estamos aqui falando sobre reencarnação e livremente, porque moramos num país onde nós temos liberdade religiosa. Mas há mais ou menos uns 600 anos atrás, Giordano Bruno foi jogado à fogueira simplesmente porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol. E todos nós sabemos hoje que ela gira em torno do Sol. Só que ele era reencarnacionista também. Então, é muito importante que a gente dê valor para hoje, onde vivemos, o país que vivemos, e termos a liberdade de ter religião. Então, agradeço a todos e eu passo a palavra. Vocês conhecem o Leone? Fazendeiro. Gente, boa tarde. Eu sou o Leone, como muitos de vocês já conhecem, quem não conhece, muito prazer. Então hoje nós vamos falar sobre a reencarnação da Bíblia, né, dando continuidade ao nosso seminário. Muito bem. Conforme, vou pegar um ganchinho do trabalho da Ângela, porque quando a gente fala de egípcios, né, a gente sabe que Moisés passou um bom tempo de sua vida lá no Egito, né, estudando com os sacerdotes, e muito do que foi trazido nos ensinamentos judaicos tem muito a ver também com os ensinamentos dos egípcios. Tá? Só que nesse primeiro momento, quando a gente fala de reencarnação na Bíblia, eu quis trazer a parte dos pesquisadores, quem dentro da doutrina espírita começou a falar sobre esse tema. E nós temos ninguém menos que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, começando a falar de reencarnação, né? Tanto que ele traz o seguinte comentário: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. E nós trouxemos justamente essa parte porque, embora não dê para ver aí, mas está em negrito, a seguinte citação: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus. E quando a gente lê, pelo menos quando eu li essa parte, eu me perguntei o seguinte: mas como Kardec sabia disso? Sabia do ponto de vista de estudo, do ponto de vista bibliográfico, aonde que ele bebeu, quais as fontes que ele buscou para poder chegar a essa conclusão? Porque até então no Evangelho segundo o Espiritismo nós não temos essa informação. E aí nós fomos buscar. Eu vou pedir para o Ronaldo passar. Dentro do meio espírita, nós já temos alguns pesquisadores que trouxeram algumas informações que vão dar base para aquilo que Kardec está afirmando. Tá?
E aqui a gente recomenda algumas obras, como Analisando as Traduções Bíblicas, do professor Severino Celestino da Silva, né, o livro Cristianismo Primitivo, de Ismael Armon, A Reencarnação da Bíblia, do Emílio Corrêa de Miranda, e também a Reencarnação no Evangelho. Eu só não estou conseguindo ler o nosso autor, mas é a Reencarnação do Evangelho. E para essa apresentação, nós trouxemos muito do trabalho do professor Severino. Porque o que o Severino fez? Ele é um professor universitário que pegou a Bíblia hebraica, ele é espírita, e ele pegou a Bíblia hebraica e fez as traduções direto do hebraico, buscando os princípios da doutrina espírita lá no Antigo Testamento. Então, é muito interessante para nós, espíritas, conhecermos esse lado, principalmente na questão de que muitos princípios de Jesus, muitos princípios que o próprio Moisés trouxe, nós temos na doutrina espírita. E um desses princípios é o da reencarnação. Eu vou pedir para avançar. Porque lá no judaísmo, de acordo com o professor Celestino, ele diz o seguinte, lá no capítulo 16 do item 21, que os judeus, todo judeu, ele tem que cumprir 613 mandamentos contidos na Torá. Nós, pelo menos no lado espírita, nós estamos acostumados com os 10 mandamentos, né? Mas disse no Antigo Testamento são 613. Tá? E por que eles têm que cumprir esses mandamentos? Para poder chegar até Deus. Olha só. Então, 613 mandamentos. A gente não está conseguindo cumprir 2, né, depois que Jesus veio. Imagina 613. Então, pensando nisso, é que os judeus eles criaram um princípio chamado Uikum Neshamot, que no hebraico significa transmigração das almas. Neshamot é o plural de alma, né? Neshamah é alma em hebraico e Neshamot é almas. Tá? Então eles criaram esse princípio porque para poder cumprir os 613 mandamentos é preciso voltar mais vezes. Esse princípio, depois nós vamos ver, vou pedir para você avançar, porque lá no cristianismo, tá? A gente vai ver daqui a pouco algumas passagens de Jesus, principalmente sobre a questão de nascer de novo, né? A grande conversa do Cristo com Nicodemos, tá? Mas, de um modo geral, como Jesus também ele era um judeu, ele era chamado de Rabi, porque ele era um rabino, isso é um título dentro da comunidade judaica, tá? Então, os primeiros cristãos, eles eram reencarnacionistas. Tá? Só que aí o que aconteceu durante a história? O professor Celestino traz isso analisando as traduções bíblicas, Ismael Armon também traz isso no livro Cristianismo Primitivo. Aconteceu o seguinte, lá pelo ano de 553 depois de Cristo, a Igreja Católica não era como nós conhecemos hoje. Ela não tinha tanta autonomia política. Até porque nós sabemos que a Igreja Católica ela foi fundada como uma religião oficial de Roma. E então o Império Romano é que ditava os dogmas, tudo aquilo, o corpo doutrinário da Igreja. Somente depois, com o tempo, com a queda do Império Romano e também com a criação dos colégios, do Colégio dos Cardeais, que hoje elege o Papa e tudo mais, é que a Igreja Católica teve uma autonomia de outros estados, tanto que hoje nós temos também o Vaticano, né, como um estado independente. Só que, até então, o Império Romano dominava politicamente a tudo aquilo que a Igreja acreditava. E o que aconteceu? Muito bem. Tinha o imperador Justiniano e ele tinha uma esposa, que era a Imperatriz Teodora. A Imperatriz Teodora, ela vivia se metendo nos assuntos da política, né, com o marido. Só que o histórico dela era um pouquinho diferente daquilo que nós conhecemos. Por quê? A Teodora, antes de se tornar imperatriz, ela era uma prostituta. Tá? E aí o que aconteceu? O imperador se apaixonou por ela, né? Então eles se apaixonaram, resolveram casar e tudo mais. Só que, depois de casados, algumas de suas ex-colegas começaram a espalhar por Roma que ela era prostituta, uma antiga prostituta. E aí, claro, isso dentro de uma
realeza, né, dentro de toda uma situação onde ela tinha que manter uma pose, né, toda aquela parte social. Então, isso mexeu muito com ela e ela pensou o seguinte: olha, bom, se eu tenho o poder dentro da igreja e o cristianismo é a religião oficial de Roma, o que eu posso fazer? A gente pode modificar, né, os princípios. E qual o princípio que ela queria modificar? Ela queria modificar o princípio de como renascer de novo. Porque até então, conforme os cristãos eles beberam dos judeus a questão de renascer de novo, mas não renascer no mesmo corpo, mas um novo corpo, muitas das amigas dela que ainda continuavam na profissão falavam que se ela continuasse, ela poderia então voltar novamente nessas condições. Tá? E aí ela começou a pensar. Bom, conversou com o marido. E aí eles chamaram o Papa da época, que era o Vigílio. E decidiram fazer o seguinte: nós vamos fazer um concílio em Constantinopla, e a partir desse concílio nós vamos mudar essa visão do renascer de novo. O renascer de novo para a igreja, de hoje em diante, vai ser nascer num novo corpo, no mesmo corpo, a ressurreição. Que é o que Kardec ele vai falar, isso daí corrobora com o que Kardec falou lá no capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus não sabiam muito bem, mas quem não sabia muito bem, claro, era o povão, né? Os seguidores da religião. Os sacerdotes sabiam, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então ela propôs isso. Só que conversando com o Papa Vigílio, ele não concordou, porque isso ia contra aquilo que a igreja já vinha acreditando desde o princípio, que o próprio Cristo acreditava. E aí o que aconteceu com o Vigílio? Ele foi excomungado. Você não quer que aconteça? Tudo bem, a gente coloca um novo Papa, mas nós vamos fazer o concílio. Então fizeram o segundo concílio de Constantinopla. E a partir então deste concílio, o que era um concílio? Era uma reunião da cúpula da igreja. O concílio não acontece somente no catolicismo. Dentro do budismo, dentro das grandes religiões, quando eles precisam definir os princípios do seu corpo doutrinário, então eles se reúnem para decidir o que vão fazer. Tá? Então fizeram isso na Igreja Católica, o Papa Vigílio foi excomungado. Então, a partir dessa data, 553, tudo aquilo que falava sobre nascer novamente, que até então a palavra não existia, né, a palavra reencarnação ela foi criada por Kardec, mas o princípio já existia do nascer de novo. A partir daquela data, então, o entendimento sobre as passagens seria ressurreição e não reencarnação. Isso nós estamos falando em 553. Então é por isso que muitos dos nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes que vieram depois, acreditam na ressurreição por conta disso. Por conta de duas pessoas, Justiniano e Teodoro. Então, com isso, agora a gente vai ver algumas passagens, né, dentro da Bíblia que vão corroborar com isso. Lá em Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 15, nós temos a seguinte passagem: quanto a ti, irás limpar-se, juntar-se aos seus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a quarta geração, os teus descendentes, voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Essa é o chamado acordo de Deus, né, com Abraão. Então, o que era o voltar? Era o tempo, né? O tempo das pessoas, do amadurecimento espiritual daquele povo. Então, não vai ser nessa encarnação, não vai ser nesse tempo, vai ser depois. Então, eis aí o princípio do Uyghur, chamado da transmigração das almas, e daquilo que a gente vê também na doutrina espírita, na questão de que a humanidade tem os seus períodos, né, de amadurecimento e de crescimento. Tá? Ali em Salmos também a gente tem a reencarnação, né, o voltar novamente, onde diz o seguinte: Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Então, como assim salvou do túmulo?
Né? Como assim voltou à vida? É o princípio do Lechamote. Todas essas passagens elas são analisadas pelo professor Celestino, tá, gente? Não é uma eu falando. Pode avançar. A gente tem também o Novo Testamento. Não poderíamos falar, né, de doutrina espírita, daqui a pouco vai ser a palestra do Ronaldo, sem falar de Novo Testamento. E aqui a gente trouxe duas passagens. A primeira do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Jesus falando, tá? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, é ele o Elias que devia vir. Então aqui Jesus também falando do princípio da reencarnação. Então, claro, quando a gente começa a estudar sobre a história de Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Mas se a gente estudar um pouco mais a questão de que o paraíso, o céu, aquilo que a gente poderia entender, né, dessa parte do mundo espiritual, não dá para ir para o mundo espiritual com o corpo de carne, né? Então a gente pega esse entendimento da passagem de Elias para uma carruagem de fogo como uma passagem simbólica, como uma elevação espiritual, mas não como uma subida literal. Então, Elias, Moisés, todos eles também passaram pelo processo de desencarne, todos eles. Né? Então, quando Jesus ele aborda sobre esse tema com os discípulos, porque todos queriam saber como que Elias iria voltar de acordo com as Escrituras. Então, Jesus está esclarecendo, através de João, reencarnado como João Batista. E aqui, uma outra passagem também, a grande conversa de Jesus com Nicodemos. Ele diz o seguinte: não te admires de haver dito, necessário nos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. E aí pergunta Nicodemos: como isso pode acontecer? Responde Jesus: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? O que Jesus está querendo dizer? Você conhece a Escritura, e além de conhecer a Escritura, você é um sacerdote, você é um doutor da lei. Então você conhece o princípio do Lechamote. Conhecendo o princípio da transmigração das almas, o entendimento é que a alma que habita o corpo atualmente, quando ela for nascer de novo, ela vai aplicar um novo corpo. Então, Jesus ele fala claramente sobre isso. E ele fala: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Porque era a compreensão que se tinha na época do conhecimento espiritual, da reencarnação, que depois a doutrina espírita, e o Ronaldo vai falar já, vai levantar esse véu sobre o processo. E aí alguns pontos importantes para a gente finalizar essa parte. Tá? A reencarnação faz parte do judaísmo, como nós falamos, né, da pesquisa do professor Severino Celestino, o Igum Lechamote. Esse é o princípio. Tá? Dentro da própria Kabbalah judaica, que é estudada pelos rabinos, existe a transmigração das almas. Tem um livro chamado Zohar. E nele fala sobre a transmigração das almas. É muito interessante a gente conhecer. Tá? Tanto o Cristo como os primeiros cristãos eram reencarnacionistas, conforme nós já falamos. Tá? E embora tentar retirar a reencarnação da Bíblia, o princípio ainda está lá. O que acontece é que muitos de nós não conhecemos, nós que nós falamos, não só os presentes aqui, mas a população de um modo geral, os religiosos, não conhecem a história do cristianismo. E conhecendo, por isso é importante, e nós trouxemos estes livros, né, como sugestão, porque eles trazem todo esse contexto do judaísmo, do cristianismo, para a gente fazer uma ligação. Né? Para podermos de fato entender que aquele princípio que está falando lá na Bíblia de nascer de novo não é ressurreição, não é voltar do mesmo corpo. Isso não é novo. Bom? Não? Gente, boa tarde.
É muito bom estar de volta aqui e depois de toda essa conceituação, nós vamos falar sobre o aspecto da reencarnação dentro da doutrina espírita. Então, a gente começa falando um pouco da codificação, lembrando dos livros, né, na sequência cronológica deles, e destacando a questão da revista espírita, que é, na verdade, um material que a gente aborda muito pouco na doutrina, e vocês vão ver que assim, o conceito da reencarnação foi muito desenvolvido dentro da revista espírita, que era como se fosse a rede social que Kardec tinha na época. E ele conversava com muita gente através de cartas, e vocês vão ver que a gente, no tempo aqui, nós temos até as 3h30, isso? Então, a gente vai conseguir ver como que o conceito evoluiu dentro da doutrina, olhando também a revista espírita, tá bom? Então, vamos lá, porque o tempo hoje. Falando dos princípios básicos da doutrina, vamos dar só um overview para lembrar do que a gente está falando. A doutrina espírita tem 5 fundamentos muito importantes, que é a existência de Deus, né? A imortalidade da alma, até aí, enquanto doutrina, não se diferencia do catolicismo, de onde muitos de nós viemos. Já na comunicabilidade dos espíritos, isso já foi aceito pela Igreja Católica e depois passou a ser proscrito, por uma má utilização. E aí temos 2 conceitos que são realmente, vamos dizer assim, disruptivos, que dão uma grande diferença do que é a doutrina espírita. Antes de falar deles, vamos dar uma olhada nessa questão aqui do livro dos Espíritos. Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão para esclarecê-los e para os levar progressivamente à perfeição. Então, gente, Deus nos criou com princípios espirituais simples e ignorantes. E nos deu uma ordem: sejam perfeitos. Aí a gente perguntou, mas Deus como? Aí ele fala, se vira. E como é que a gente se virou? A gente se virou migrando por todos os reinos da natureza. No mineral, os automatismos, aí de repente a gente deu um salto, foi para o orgânico, no vegetal, aprendeu um monte de coisa lá. E depois deu um salto, veio para o animal e foi evoluindo, aí já no exercício de livre-arbítrio, vontade, restrito às questões materiais. E aí chega um ponto que a gente faz um vestibular e passa no vestibular e vai para o reino nominal. E aí a gente passa a ser seres do mundo moral. Tá certo? Então essa é a nossa cadeia evolutiva. E aí, como é que acontece esse negócio? Com essas 2 pluralidades. Onde acontece? Nos mundos habitados. Que mundos são esses? Todos. Para onde você olhar, tem espírito. Se vocês quiserem, se eles aparecessem aqui, todo mundo ia sair correndo. Por isso eu peço que não apareça, mas está cheio de espírito aqui. Tá certo? E eles estão em todos os astros. No Sol, na Lua, né? E a outra pluralidade, é exatamente essa que é o objetivo da conversa, né? As existências. Bom, a gente usou esse livro aqui, muito legal, ele faz um apanhado de onde se refere reencarnação dentro da doutrina. É um livro que se encontra em e-book, tá? Então vamos lá. A gente vai falar de maneira cronológica e vamos tentar ficar no tempo. 1857, o Livro dos Espíritos. Ele, basicamente, na primeira edição, que tinha 501 perguntas e respostas, ele já comenta, ele já coloca a questão da reencarnação, que é o que a gente acabou de falar. E Kardec, os Espíritos destacam isso para Kardec, que a única forma da gente atingir a perfeição é através do mecanismo da reencarnação. Porque se nosso corpo e nossa alma nascessem juntos, em uma vida, a gente chegar à perfeição, impossível, né? Então, como que a gente ia fazer? E outra coisa, como que a gente explica a diferença entre as pessoas, a diferença de oportunidades, as doenças, os deficientes mentais, as deficiências físicas, por que tem, por que não tem, né? Então, a gente, como espírita, entende isso um pouco melhor. Em 1857 ainda se coloca algumas questões sobre o nosso corpo, ele não tem uma relação entre esta vida aqui e a anterior. Eu posso vir com gênero diferente, aparência diferente, tá? E o que é que a gente traz do passado? As nossas
referências intuitivas. Que se a gente quiser saber o que foi, basta a gente olhar para si mesmo como é. Né? Então vamos lá. Já em 1858 e 59, não houve muito de encarnação na doutrina, exceto, vamos dizer assim, por esse artigo aqui, ó, de novembro de 1958, que tem uma longa discussão sobre o tema, isso depois é passado por livro dos Espíritos. Tá? E é interessante esse método que Kardec usava. Ele colocava na revista espírita, jogava para o mundo, as pessoas liam, aí discutiam, mandavam carta, ele pegava e perguntava para os espíritos as dúvidas e fechava o texto e passava para a obra. Tá? E é por isso que é interessante a gente olhar, que a gente vai ver muita discussão e muitas perguntas interessantes. E aqui ele fala uma coisa interessante. Quando a gente entra numa nova vida, a gente demora um tempo para se acomodar, porque a gente fica períodos de 70, 80 anos fora da matéria. Então, quando a gente chega, já tem algumas novidades, né? 1860, já na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, daqui existe uma discussão muito grande. Olha, em única existência, a sorte fica decidida nessa única existência. Quer dizer, se você nascer bem, com pais legais, puder estudar, tiver uma condição financeira para você poder se dedicar ao estudo, beleza. Se não, você vem numa condição difícil, você está lascado. Né? Então Kardec tem uma discussão muito intensa sobre isso. Aí ele fala também, tem um momento aqui, uma das questões, ele fala sobre os antropófagos. Né? Então quer dizer, Deus criou um antropófago. E aí, beleza, ele passa a vida comendo dos seus e termina e acabou, vai para onde essa criatura? Né? Então, esse tipo de discussão é muito interessante a gente ver. E, bom, aí ele comenta aqui mais no final sobre os gravíssimos inconvenientes da gente saber o que aconteceu na vida passada. Imaginem se a gente soubesse todas as bobagens que a gente fez. Vocês sabem que a gente fez um monte de bobagens e alguns acertos, né? Estamos aqui. Principalmente os espíritos, viu, gente? Porque o espírito é aquele cara que é tão chato que ele não se acomoda em outra religião. Então ele não saiu da fase do porquê, né? Assim? Então quando a gente fica enchendo a paciência do padre, ele fala, quem sabe você tem alguma esperança. Bom, então voltando aqui, aqui ele discute também, vamos dizer, o que tem de mais importante aqui. Bom, a coisa que a gente já falou, evolução dos povos, a discussão sobre metempsicose e reencarnação, que é a história de você poder voltar como animal, e se já sendo humano, e a gente sabe que não é, assim funciona. E aqui, como o Leone falou, o Kardec discute a impossibilidade da ressurreição no corpo físico. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre a revista espírita. Tá? Em 1860, temos aqui somente em julho, quando ele fala, havia uma teoria na época que sinais fisionomônicos, que é assim, o rosto. Então as pessoas falavam assim, pela aparência dá para julgar o passado da pessoa. Ele diz, não é assim que funciona. É a sua referência intuitiva que vai te dizer quem você é. Em 61, são temas que também a gente já falou, reencarnação versus a formação simultânea do corpo com a alma, isso é discutido intensamente nessa revista. E aqui, aquela pergunta, como explicar existências de pessoas com deficiências mentais? Kardec traz uma explicação fantástica, que eles evocam o espírito de um deficiente mental que conseguia se manifestar, e o espírito fala tranquilamente. Fala assim, aqui eu falei demais, usei a boca inadequadamente, aí voltei assim, né? Voltei com o equipamento quebrado, tá bom? Em 1862, tem muita coisa acontecendo sobre a reencarnação na doutrina, tá? Então, aqui tem a questão da doutrina dos anjos decaídos, que são as raças adâmicas, e que é muito explorado na obra de Emmanuel, no Caminho da Luz, né? Então, aqui já tem uma discussão intensa. Aí, esse item, por que a reencarnação não era falada porque assim, Kardec já dividia, tinha a escola europeia, o espiritismo, e a escola norte-americana, sempre eles, né? Então, assim, na escola norte-americana, os espíritos não falavam em reencarnação. E havia uma discussão, quer dizer que os espíritos estão, qual que é a verdade, né? Lá não falam nada, aqui falam.
Eu vou deixar em suspenso, porque no final, no último slide, a gente vai falar sobre isso. Questão da genealogia espírita, isso dá uma confusão na cabeça das pessoas. Nessa vida eu sou casado com a Ângela, na próxima ou na anterior eu fui filho, depois fui cunhado, depois fui assassinado, enfim, aquela confusão. Você fala, na hora que eu chego lá do lado de lá, eu sou que personalidade? Quem matou, quem casou, quem foi amamentado, né? Aquela confusão danada. Então a gente fica imaginando. E a gente vê isso um pouco em André Luiz, né? André Luiz tem um pouco essa história, mas a gente sabe que como espíritos imortais, essas relações são tão pequenininhas, o que vale é o que aprendemos, o que vivemos. Aqui a intolerância da Igreja Católica com a reencarnação, o Leão já deu uma aula sobre o tema. Princípio da não retrogradação dos espíritos, isso é muito importante, está escrito lá na Revista Espírita, que na verdade nós não podemos voltar atrás na nossa evolução. Aí você fala assim, mas se eu fizer uma vida cheia de bobagens, você vai aprender nessa vida que fazer bobagens é ruim, né? Mas você vai aprender, você não vai desaprender nada. Você vai ficar com mais coisa para pagar. Aí você vai ser bastante médium, sabe aqueles médiums todos cheios de mediunidade? Isso é assim, né? Vendo espírito desde os 4 anos de idade correndo atrás de você. Então assim, vai ser desse jeito. Então é melhor a gente se comportar. 1864, aí já tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem onde faz referência a isso, tem um item muito completo sobre todas as questões da reencarnação. Em maio, na Revista Espírita, tem nova discussão sobre a escola americana, né, que estava dando confusão. E, bom, não importa. Vamos lá. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Em julho de 65, tem na obra O que é o Espiritismo, que é um opúsculo, vale muito a pena a gente estudar, porque lá tem alguns diálogos que Kardec faz com algumas personalidades, uma delas é um padre. Então é muito legal, se você tiver um amigo que seja muito católico, leia aquele discurso ali, que você tem argumentos para argumentar com ele. Tá? E aí a pergunta é, por que há homens idiotas e imbecis? Naquela época que seria como por que há homens com deficiências mentais? E aí o padre não sabe isso. Né? Em 1866, essa pergunta é maravilhosa. Perguntaram para Kardec assim, as mulheres têm alma? Aí eu fui ver, será que era alguém que estava para se casar e a moça deixou ele ali na porta da igreja? Não foi isso. Mas Kardec explicou, gente, Kardec era uma pessoa extremamente feliz, foi cuidado por uma avó, uma mãe, tinha uma esposa dominante, o papel masculino na verdadeira era muito pequeno. Então Kardec era extremamente, ele deu uma aula ali e falou que realmente tem alma. Né? Os homens é que tinha dúvida. E o que mais aqui? Visão da igreja para sábios e antropófagos. Essas discussões, gente, a gente tem que olhar, porque é muita coisa interessante, curiosa, que a gente deixa para lá. Né? Esse caso aqui, monomania incendiária precoce, gente. Tinha um menino, com 2 anos de idade, os pais eram pobres, ele achou uma caixinha de fósforo e tocou fogo. E aí, quando ele achava alguma forma de queimar as coisas, ele queimava. Então, ficou aquela discussão, como uma criança de 2 anos já está com uma monomania de tocar fogo. Né? Se a gente não souber que tem no passado, vamos dizer que o jovem era o Nero, né? Então de repente era o Nerinho, e ali aquela motivação, né? Vai saber. Aqui, em novembro, Kardec analisa a reencarnação no Alcorão, que a gente já falou, o spoiler, vou falar. E temos em 1867, estamos chegando ao final, tá? Daqui tem uma coisa muito interessante, a precocidade fenomenal. Tem uma menina de 3 anos que, olha, com 4 meses ela começou a falar. Aos 3 anos ela lia, escrevia francês e conhecia a gramática francesa. Eu tenho 62, não faço a menor ideia, não tenho nada sobre gramática francesa. Olha, para uma menina de 3 anos era assim. E esse outro que era mais ainda, era Tom o Cego. E era a história de um escravo, que não teve nenhuma cultura, nenhuma alfabetização. E ele tocava piano de ouvido, obras clássicas. Gente, como é que você explica isso? Né? Se não for com o conceito da reencarnação.
E essa aqui do Benjamin Franklin, tem lá onde ele está enterrado, tem a frase assim, ó, aqui repousa o corpo de Benjamin Franklin, mas nem por isso a obra ficará perdida, pois, como acredito, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Você vê que ele foi muito, né? Que maravilha, né? Pensar assim, né? E é verdade, a gente espera que passemos 70 anos na realidade, aprendendo muita coisa, para encarar uma nova encarnação. E, chegando aqui ao final, temos na agenda um pouco de discussão sobre o tema. Aqui, ó, o Espiritismo e a Emancipação da Mulher, 1868, gente, olha que maravilha, isso já estava sendo discutido naquele momento. Hoje a gente ainda discute isso. Se pode ou não pode ganhar igual, né? Nossa. E, bom, efeito moralizador da reencarnação, tem um artigo do jornal do Figaro, que Kardec discutiu com ele sobre o tema. Então é interessante quando a gente vê que naquele momento, na Europa, já se discutiam muitos temas até em jornais de grande circulação. E, finalmente, Kardec discute aqui em abril de 1869 por que então o espiritismo americano, o que eles diferem, né, do americano e do europeu? As escolas eram um pouco diferentes. Então, ambos admitiam a pluralidade das existências. Só que os americanos, desde que fosse para mundos mais avançados. Ou seja, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele é dono de fazendas de algodão. Tem um monte de escravos negros. Aí assim, eu aceito a encarnação se na próxima eu for em Marte, eu sou bom demais. Aí alguém, imagina se o espírito fala, meu amigo, você vai encarnar lá na sua fazenda de algodão, sabe? Aí eles não aceitavam. Então os espíritos nem falavam, porque senão eles iam abandonar o espiritismo. Então essa é a grande diferença entre os dois grupos. E vocês veem que é um problema até hoje, né? A reencarnação também é a questão da Teodora, que o Leone falou. Teve uma história ali que a Teodora mandou matar uma das ex-colegas. E aí alguém falou para ela, se você mandou matar, você vai ter que nascer como elas. E aí deu aquela confusão toda que ele citou, né? E assim, para terminar, último minuto, o homem no mundo, né? Então, entendendo a importância da encarnação, como é que a gente tem que viver, né? Então está lá nessa mensagem, o homem no mundo. Olha, viva como vivem os homens do mundo, faça as frivolidades, vá para as festas, vá para os bailes, vá viver a vida, vá passear, mas em tudo você dignifique, traga tudo assim, com um sentimento de pureza, que possa santificar tudo que você tem a fazer, né? E nós somos chamados ao contato de espíritos com caracteres antagônicos, ou seja, o antagônico pensa diferente, você não mata, você conversa, você discute lá, na boa, mas não mata. É isso, a gente já matou. Não deu certo. Como diz o Haroldo, moveu a cerca para lá, moveu a cerca para cá, isso na divisão de duas fazendas, tem uma história que ele conta que é muito bonita sobre a encarnação. Você tenta na violência, acaba dando ruim. E finalmente, estar sempre alegres e contentes, porque de amargo já chega a vida, né? Vamos tentar levar as coisas, não pensar, não, negativo, nossa, eu tenho encarnado tantas vezes aqui. Se você soubesse a fila que tem para encarnar, vamos valorizar, né? Tá bom, gente? E outra questão, finalmente, é que a gente precisa se relacionar com as pessoas, porque só assim a gente pode praticar a caridade. Quem vivesse isolado não conseguiria praticar nada pelo próximo. Tá bom? Agradeço muito, desculpem o tempo, né? E agora na sequência, vem o grupo